Azotemia é quando acontece uma alteração bioquímica no sangue do paciente, ou seja, o organismo ele não está em equilíbrio, homeostase, por causa dessa alteração. E isso vai causar danos para a saúde do animal. E essa alteração bioquímica é quando se tem o aumento de uma substância muito importante aqui, chamada creatinina. A creatinina é produto metabólico, uma substância formada pela degradação proteica, ou seja, quebra de proteínas no metabolismo muscular. Então, ocorre quebra de proteínas na musculatura do animal. E uma substância produzida nessas reações químicas nos músculos é a creatinina. Essas reações têm como objetivo produzir energia necessária para a contração muscular. Bom, concluindo aqui, a creatinina é um produto metabólico encontrado no corpo do animal, proveniente da creatina e da fosfocreatina. A creatinina é muito importante na aula de hoje, vou falar muito dela. O aumento de creatinina no sangue é a forma que a grande maioria dos médicos veterinários diagnosticam uma doença renal, fazendo análise sérica, ou seja, colhe o sangue, separa o soro e faz a pesquisa no soro da creatinina. A creatinina, principalmente, vai dar a informação se há ou se não há uma doença renal, ou seja, se há ou não há uma doença no rim. Então fica comigo que hoje eu vou explicar sobre a azotemia e as suas classificações. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a azotemia e as suas classificações. Azotemia pré-renal, azotemia renal e azotemia pós-renal. Como eu já tinha falado para vocês, a azotemia é quando há um aumento de creatinina no sangue do paciente. A dosagem de creatinina não é o melhor método para saber se é uma doença renal. É o método mais rápido, mais barato e que a gente tem mais familiaridade, mas mesmo assim não é o melhor método. Isso é porque para ter alterações nos valores de creatinina, deve ter 75% dos rins, dos néfrons lesados. O néfron é a unidade funcional básica do rim, responsável pela formação da urina. 75% dos néfrons disfuncionais, ou seja, lesados, machucados, significa que apenas 1/4 do rim vai estar funcionando normalmente. 75% dos néfrons lesados é mais que 50%, ou seja, é muito néfron, que é a unidade básica do rim. São muitos néfrons lesionados. E isso acontece quando se começa a ter alterações de creatinina, quando se tem muita creatinina no sangue. A creatinina é um bom referencial. Ela vai te dizer sobre a azotemia, mas ainda ela é falha. E isso acontece porque ela só vai ter resultado positivo de alteração, ou seja, ela vai estar acima do seu normal, com uma quantidade elevada, alta no sangue, E só vai acontecer isso, muita creatinina no sangue, quando pelo menos 75% dos néfrons estiverem lesados. Isso quer dizer que o rim deve ter primeiramente pelo menos 75% dos néfrons lesados para que aí sim haja azotemia. Então, primeiro, 75% dos néfrons lesados. Segundo, a azotemia. A azotemia nunca vai aparecer antes dos 75% dos néfrons lesados. Atualmente, tem-se outra ferramenta diagnóstica que é a dosagem da SDMA, dimetilarginina simétrica. Ele é outro marcador da filtração glomerular, igual a creatinina. A filtração glomerular é o processo de transferência de substâncias que estão presentes no sangue para
o seu produto, que é a urina, para a formação da urina. A grande vantagem desse marcador é que o SDMA dá resultados alterados quando se tem apenas 40% de perda renal. Então, quando um animal tem uma alteração renal, uma lesão em 40% dos néfrons, já se tem uma alteração dos dados do SDMA, de metilarginina simétrica. Então, nesse caso, não vamos precisar aqui dos 75% dos néfrons lesados. Com 40% dos néfrons lesados, já se vê um desequilíbrio, uma alteração no SDMA. O único problema é que nem todos os laboratórios veterinários fazem esse teste. Nem todos os laboratórios estão preparados para a realização desse teste. E por isso que os olhos estão voltados para a creatinina. O teste da creatinina é muito mais familiarizado, ele é mais popular, ele é muito mais usado. Mas é muito provável que lá no futuro deve-se associar o teste de creatinina com o SDMA, de metilarginina simétrico. A azotemia é quando há o aumento de creatinina e agora, com a nova diretriz, aumento de SDMA. Isso significa que o rim está sendo lesado e tem lesões nos néfrons, e assim eles vão parando de funcionar. E por causa disso, começa um processo de degradação proteica, um processo de catabolismo. Lembrando que catabolismo é o que quebra. Então acontece uma quebra proteica. O rim participa do metabolismo de proteínas, liberando as moléculas proteicas, os aminoácidos, e participando então dessa forma do metabolismo de aminoácidos. Concluindo aqui, acontece uma degradação, uma quebra proteica, e essa degradação quebra vai resultar em aminoácidos, porque os aminoácidos, eles são as unidades da proteína. Aminoácidos unidos formam a proteína. A proteína é formada por unidades chamadas aminoácidos. Se o rim não funciona, ele não vai conseguir eliminar esses aminoácidos para a urina. Como ele não consegue eliminar, esses aminoácidos eles vão acabar se acumulando e formando a ureia. E a ureia, o excesso de ureia no organismo do animal é tóxico para o corpo dele. Ele forma composto armoniacal, que traz vários efeitos ruins para o organismo daquele animal. O excesso desses compostos faz com que o animal esteja com uremia. A uremia é quando se tem a manifestação clínica de uma azotemia. Tem esses sinais clínicos, né? Tem ferida na boca, o hálito é urêmico, que é o hálito com cheiro característico de urina, amônia ou piche. Também um animal com uremia, ele apresenta uma toxicidade elevada. Todos esses sinais clínicos são por causa da uremia. As azotemias podem apresentar 3 classificações. Elas podem ter origem pré-renal, origem renal, né? E a origem pós-renal. A azotemia de origem pré-renal é quando se tem um problema antes de chegar no rim, como o próprio nome diz, pré-renal, antes do rim. E isso vai causar o aumento de creatinina e SDMA. Isso é, vai causar lesão no rim. Um exemplo disso é a isquemia renal, que é a deficiência no sangue em um ou ambos os rins. O animal ele tem diminuição da perfusão sanguínea renal, afetando então a sua saúde. Um exemplo de deficiência no sangue é a falta de células sanguíneas no sangue. E isso vai trazer consequências pesadas, ruins, para a saúde do paciente. A isquemia renal ela vai causar um problema no rim, mas ela não tem origem diretamente no rim. Tudo que causar uma isquemia renal vai levar a uma doença renal. A isquemia é a deficiência no sangue, é muito grave.
Então tem-se uma baixa perfusão do fluxo sanguíneo, o que leva a uma doença renal. Está chegando menos sangue do que deveria. Agora outro exemplo, é uma hipotensão, baixa pressão arterial. O animal ele sofre uma anestesia e fica muito tempo hipotenso. E essa situação também vai levar a uma azotemia. Um outro exemplo aqui é um animal com insuficiência cardíaca. O coração não bombeia o sangue como deveria, chega menos sangue no rim e isso vai fazer com que ocorra uma isquemia. A azotemia agora renal. A renal é quando há um problema no rim. Perda de função no rim, lesão nos néfrons, dano no parênquima, no rim. E tem-se também a azotemia pós-renal, que é quando o rim está funcionando bem, mas tem-se o problema após a produção de urina. E isso vai levar a uma lesão no rim. Então, após a produção de urina, é que aparece o problema. Bom, vou dar um exemplo aqui. Uma obstrução ureteral, que é o bloqueio, a obstrução em um ou ambos os ureteres. Os ureteres são tubos responsáveis por transportar a urina dos rins até a bexiga. Então, nesses tubos, ou em apenas um, pode acontecer um bloqueio e assim a urina não consegue passar normalmente. Urólitos que parecem pedrinhas no ureter. E esse urólito bloqueia o fluxo urinário. A urina vai se acumular no rim e dessa forma tem-se uma lesão no parênquima renal. E assim tem-se azotemia pós-renal. Eu fiz um vídeo sobre urólitos. Eu vou deixar o link aqui do lado para que você assista também. Então, pode ser por urólito, por estenose, que é um estreitamento, por neoplasias, que são tumores. Tudo que obstrua, bloqueie esse fluxo, ele pode originar a uma azotemia pós-renal. Se sabe que um paciente é ou não azotêmico através da concentração sérica de creatinina. E nesse quadro tem-se os valores. Se a creatinina for inferior a 1,6, o animal não é azotêmico. Se ele for de 1,6 a 2,8, a azotemia renal é discreta. De 2,9 a 5 é moderada. E acima de 5 é uma azotemia renal importante. Quando o paciente é azotêmico, isso nos diz que ele tem uma disfunção, um problema renal, mesmo que seja uma azotemia pré ou pós-renal, pois mesmo sendo pré ou pós-renal, ele está afetando o rim do paciente. Nem toda doença renal quer dizer que o paciente está em azotemia, pois o animal pode estar com 40% dos néfrons lesados, 50% dos néfrons lesados e não 75% dos néfrons lesados para definir como azotemia. Existem outras formas de diagnosticar, além da creatinina, que se consegue antecipar, o diagnóstico do paciente. Toda vez que tem azotemia, tem paciente com doença no rim, doença renal. Mas a doença renal do paciente já vai estar com nível 3 ou nível 4. O nível 1 ou 2 não consegue determinar a azotemia. Tem que se fazer outras provas diagnósticas. Quando se tem azotemia, já tem lesões graves dos néfrons. A creatinina é um marcador, da taxa de filtração glomerular. Ela é proveniente do metabolismo muscular, mas ela é um marcador. Por isso, porque isso nos diz que o rim, não está filtrando como deveria estar. Então eu fico por aqui. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. Não esquece de deixar o seu comentário aqui sobre essa aula. Até o próximo vídeo. Tchau!